Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês nessa sexta-feira, dia 22 de maio, dia do nascimento do nosso querido servo de Deus, Guido Schaffer. E a exemplo das outras sextas-feiras, no mês de maio, temos um convidado especial no dia de hoje. Vamos falar com um jovem sacerdote, ele que teve a sua vocação muito influenciada pelo servo de Deus Guido Schaffer. Daqui a pouquinho ele vai aparecer aqui pra gente e então vamos conversar com esse jovem sacerdote que tem evangelizado, no melhor estilo Duke Naughton. Estou só aguardando ele aparecer aqui entre os participantes. Tá vendo o pessoal já aparecendo aqui. Boa noite, Tati. Boa noite, Nazaré. Uma alegria muito grande ver cada vez mais pessoas aqui no perfil do servo de Deus Guido Schaffer. Hoje que a gente teve pela manhã uma missa belíssima celebrada pelo nosso querido Padre Jorjão. Ele que, com muito carinho, celebrou às 10 horas da manhã na Nossa Senhora da Paz essa missa que hoje teve um gosto especial, porque se o Guido estivesse conosco, ele estaria completando 46 anos de idade. Agora ele está lá no céu, intercedendo por nós. Quanta gente conhecida aqui aparecendo. Oi, Eda, boa noite. Hoje o papo promete. Estou esperando só aqui o nosso convidado da noite aparecer entre os convidados para a gente começar já já a nossa conversa. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Opa, o Marcelo Lemos está aí. Grande Marcelo. Bom te ver, meu amigo. Vamos então aprender desse testemunho de vida desse jovem sacerdote muito querido. Ele que nos ajuda muito na associação Servo de Deus Guido Schaffer e teve uma participação fundamental no último dia na praia, que na verdade foi dia na sua casa, porque a gente teve que fazer, na verdade, tudo conforme as autoridades, mantendo o afastamento. Já tem gente aqui adivinhando o nome do convidado, mas é isso mesmo. Todo mundo viu aí a chamada. Padre Tiago Bartoli, daqui a pouquinho está aparecendo aqui conosco. Ele que acabou de celebrar a Santa Missa, então vem cheio de unção para conversar conosco. E olha só, pessoal, eu recomendo que vocês permaneçam até o final, viu? Porque vai ter surpresa no final. Padre Tiago tem uma surpresa especial aí para todos os participantes da live. Eu que estou aqui com uma imagem de Nossa Senhora das Graças, que o Guido chamava com tanto carinho de Mãe do Puro Amor, como diz lá a oração que ele nos deixou. É para ela que eu peço intercessão aqui para que tenhamos uma boa conversa com o Padre Tiago, para que possamos sair todos nós edificados e também conhecedores ainda mais da vocação
a vocação do sacerdócio, essa que o Guidinho não pôde realizar, mas que com tanto amor buscou durante a vida, e a gente vai poder aprender do Padre Tiago, ele que conviveu com o servo de Deus Guido Schaffer no seminário, como é que era essa busca dele, né, nos sacramentos, essa preparação para o sacerdócio. Eu estou aqui só atento às pessoas que estão entrando, aguardando o perfil Padre Tiago Bartoli aparecer para eu clicar nele e convidá-lo para estar live conosco. Enquanto isso, muito legal, eu estou vendo cada vez mais pessoas se juntando. Isso, Mãe do Por Amor, olhai por nós. As pessoas aí fazendo seus pedidos. É muito bom ver assim, apesar desse tempo difícil que a gente está vivendo. Olha o Padre Tiago aqui. Vamos lá, Padre Tiago. Eu tive que ser rápido, porque é tanta gente entrando. Grande Padre Tiago! Ei! Como Que é que tá, alegria. Dudu? Tudo bem, graças a Deus. Que alegria tê-lo conosco. Tudo bem? Eu tô com a casula que eu acabei de celebrar por vocês, viu? Excelente. Eu contei pro pessoal, falei, ó, o Padre Tiago vem conversar com a gente aí, cheio de unção, cheio de Jesus. Que legal, Dudu. Puxa, muito obrigado aí por aceitar nosso convite, viu? Imagina, meu amigo. Poder aprender mais da espiritualidade desse nosso amigo, Pois é. Cada dia a gente né? sabe mais, né? Aprende mais, né? Exatamente. Não, e eu aprendi do senhor, então, no último 1º de maio, né? Quando a Aham. gente fez a primeira versão virtual do Dia na Praia, o que aconteceu naquele dia 1º de maio, né? Sobre a sua Sim, versão. Então a gente vai sempre aprendendo um pouco mais da vida desse nosso amigo que está lá junto de Jesus intercedendo por nós. é verdade, é verdade. É verdade, meu amigo. Muito bom. Pai Tiago, para a gente começar do jeito certo, o senhor quer invocar uma bênção sobre nós? Claro, claro, agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós Amém. te entregamos, Senhor, esse momento de partilha, onde nós desejamos falar sobre o Senhor, sobre as coisas santas, e desejamos ardentemente também chegarmos à santidade. Temos belos exemplos a seguir hoje, dia de Santa Rita, e também do nosso servo de Deus Guido, que nós possamos querer cada vez mais partilhar de coisas santas, de falar de coisas santas, e que todos agora que nos assistem, todos aqueles que agora podem compartilhar conosco desse momento santo, que nós possamos ter a nossa vida renovada, nosso ministério, nossa vocação, a nossa família. E peço a Deus que abençoe nesse encontro de hoje, ao Dudu, a mim e todos que participam. Que Jesus possa conduzir esse momento conforme a vontade dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Pai Tiago. Imagina. O povo quer saber, Padre Tiago, como o senhor decidiu pelo sacerdócio e o que o servo de Deus, Guido Schaffer, tem a ver com isso? Pois é. É bom, eu falei certa vez com o Dunga, né, sobre isso. O Dunga perguntou no encontro que tivemos na Canção Nova. E é sempre bom relembrar isso, sabe, Dudu? Porque quando eu relembro desse chamado, eu acho que renova a vocação sacerdotal. E nós precisamos disso. Sempre renovar a vocação sacerdotal. O que tem a ver, em um belo resumo, né? Eu diria que essa confusão toda é muito natural de você saber o que Deus quer de você, quer o matrimônio, quer que você vá para a caminhada sacerdotal. E eu sentia de fato que talvez a minha caminhada fosse mais o sacerdócio. Portanto,
todo jovem normal, né, quer fazer talvez uma faculdade ou quer se esquivar dos planos de Deus, isso é muito natural. E comigo não foi diferente. Então eu tentei, apesar de sempre ser cristão, eu tentei me esquivar porque não era muito bem isso que eu queria, ou pelo menos não consegui enxergar esse caminho. Só que eu fazia faculdade de Direito, né? E chegou um determinado momento em que eu encontrei com o Guido. Eu queria saber quem é esse tal de Guido que já estava se espalhando em Copacabana, que era um bom pregador e uma pessoa que rezava muito com as pessoas e tinha um amor aos pobres. Então me chamou a atenção isso, em plena Copacabana, um jovem surfista que era capaz de fazer isso, médico. E aí, quando eu fui ao encontro do Guido, eu me recordo que foi num grupo de oração lá na Paróquia Nossa Senhora de Copacabana, onde eu perguntei para ele, você é o Guido? Aí ele, sou eu mesmo. E aí aquele olhar inconfundível, né, do Guido, quando estava de fato inspirado e queria falar coisas certeiras, um recado de Jesus para nós, foi o que ele fez, né? O Guido me deu um belo de um susto, porque ele disse para mim, sem perguntar o meu nome, né, sem saber direito quem eu era, ele disse, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Deus está te chamando para ser padre, não advogado. E aí eu acho que não precisa falar mais nada, né, doutor? Eu acho que mais claro do que isso. É Um verdade. rapaz que não sabia do que eu estava rezando, do que eu estava falando com Jesus. Somente com Jesus eu falava sobre esse apelo, essa coisa que ardia dentro do meu coração, como um jovem, né, poderia dizer isso, né? Na verdade foi usado por Deus para dizer, Tiago, anda logo, né? Você está perdendo tempo. E foi assim, em resumo foi isso. Só de curiosidade, Tiago, quantos anos o senhor tinha quando ele falou isso para o senhor? Olha, eu devia ter, era por volta dos 18 anos. Caramba! Foi logo quando eu acabei o colégio, eu já havia feito a prova, né, para entrar na faculdade e já estava logo no início, né? Uhum. Estava namorando, aquela coisa toda, e foi quando o Guido disse isso para mim. Então, na verdade, eu já tinha escutado falar do Guido, já tinha participado de palestras do Guido. Mas esse contato forte ficou depois dessa... Que no dia seguinte eu já queria estar com ele, né? No dia seguinte eu já queria estar com esse tal desse Guido que me falou coisas que somente eu tinha falado para Jesus e para Nossa Senhora. Então eu já fui atrás desse jovem, já tinha marcado encontro com ele e todo dia estava com ele. Muito legal. Conta pra gente, Tiago, como é que foi então assim desse momento que esse chamado ele ficou mais claro do que nunca, né? Jesus aí se usando do seu filho Guido para acelerar a sua decisão. Como é que foi dali até o senhor iniciar no seminário? E conta pra gente também, quer dizer, no seu tempo de seminário, como é que era o convívio com o Guido? Então, como eu disse, as coisas ficaram fascinantes de tal maneira que eu comecei a seguir o Guido e nas palestras que ele oferecia externamente. Todos sabem que o Guido ele entrou depois no seminário, basicamente para terminar os estudos de teologia, porque ele já tinha filosofia pela Faculdade de São Bento e, por consequência, ele ia só terminar os estudos de teologia. Eu ia iniciar ainda os estudos de filosofia. Então, nesse meio tempo, enquanto o Guido não entrava no seminário e eu já estava entrando no seminário antes dele, isso em 2006, o que acontece? Eu tive esse contato com ele externo e aí comecei essa caminhada entrando em 2006, 2007, no início do seminário no propedêutico. O Guido ainda externamente, porque ele estava ainda, a pedido do bispo, ajudando os pobres aqui com a medicina e fazendo os inícios de teologia, né? Se eu não me engano, o primeiro ano de teologia, quando foi chamado, então, para entrar
e foi para o seminário. A nossa convivência ficou ainda mais forte, tanto que o Guido, quando estava para entrar no seminário, ele me pediu alguns conselhos de como era o seminário. Porque Uhum. apesar de ele ter os estudos mais aprofundados de filosofia e teologia na minha frente, porque ele estudou externamente, morar no seminário eu tinha mais experiência. Então eu fui falando com ele sobre como é que era o seminário, até que ele levou as mudanças, eu lembro até hoje, a mudança que ele levou com a Nazaré, a limpeza do quarto que tinha que fazer para ele poder começar a caminhada. Dentro do seminário, é óbvio que nós tínhamos, apesar de morarmos no mesmo local, nós tínhamos certa dificuldade de encontro por causa dos horários. Então, Sim. nós aproveitávamos o máximo, por exemplo, na hora das refeições, na hora da educação física, dos exercícios, né? Na hora, Uhum. por exemplo, após as orações, que a gente se encontrava um pouco. Então, a nossa convivência dentro do seminário era basicamente essa, mas faculdades distintas. Eu estava fazendo a filosofia e ele a teologia. E aí tinha a questão das missas, né? O Guido gostava muito de fazer adoração, então antes de chegar na Santa Missa, ele não chegava esbaforido, aquela coisa toda, ele chegava com antecedência, então ele tomava o banho dele com antecedência, ia para a capela, ficava em oração, se preparando para a Santa Missa. E Uhum. isso eu aprendi com ele. Depois da Santa Missa, ele ainda ficava um tempo, reservando um tempo para ouvir mais ainda Jesus, depois daquela Uhum. Santa Missa. Então, nós tomávamos café juntos, partilhávamos muito. Foi um momento muito importante da minha vida, sabe? Do hoje, eu percebo como isso faz falta, né? A presença do Guido na minha vida nesse sentido, mas as Uhum. partilhas me edificaram muito. Eu posso dizer, Imagino. você também, que nós vivemos com o santo. Né? Isso É ninguém pode verdade. tirar da gente. É Ninguém verdade. pode tirar da gente. Né? É verdade. E você sabe, Padre Tiago, eu, enfim, como o senhor sabe, moro aqui em Ipanema e ah, outro dia, engraçado que me levou tempo, né? Ainda quando a vida era normal, né? Quando a gente não tinha o Covid por perto, surfando ali pela área do Arpoador, eu olho para o Colégio São Paulo, que fica ali no final da Vieira Solto, quase grudado no Arpoador, e aí reparo no número do prédio 22, Vieira Soto 22. Eu falei, caramba, não podia ser outro número, né? Porque sempre que eu surfo, né, sempre que eu surfava ali perto, que eu olhava para o colégio, eu me lembrava, né, das noites de adoração que a gente passava ali. E o Guido fez muito isso, né, com o Grupo Fogo do Espírito Santo, outros jovens que ele ia conhecendo de grupos também. E é curioso o senhor falar, né, que como ele se preparava, né, para ir para a Santa Missa, depois quanto tempo ele passava, encerrada a celebração, era igualzinho na adoração. Ele era o primeiro a chegar e o último a sair. Olha só. Conta um pouco para a gente, Padre Tiago, porque o senhor vai ter aí a propriedade para nos fazer entender melhor o que é adoração. Assim, qual é a graça da gente estar ali, né, diante do Santíssimo Sacramento? Porque muitas pessoas ficam na dúvida: o que eu faço? O que eu falo? Porque às vezes passa-se tanto tempo em silêncio. Então acho que assim, às vezes a gente tem ignorância mesmo, né, sobre esse momento tão rico que às vezes a gente deixa passar por desconhecimento. Conta pra gente. É muito importante entender primeiro, antes de tudo, do que quando a gente fala de adoração do Guido, a família em especial vai entender o que eu estou falando, vai lembrar. O Guido e essa adoração não é só a exposição do Santíssimo Sacramento, né? Nós falamos aqui de uma adoração profunda e de um encontro, de uma intimidade já partindo da missa, onde o Uhum. ato mais sublime, após a liturgia da palavra, nós temos, né, a consagração, ou seja, o Guido, nesse momento, ficava muito compenetrado. Então, Sim, assim, não era um momento qualquer para ele. Ele ficava ali e só estava como se estivesse na capela, ele e Jesus. Ele não entendi. sabia, não queria saber quem estava do lado. Então, esse momento de adoração é muito maior, né? O encontro, de fato, com o Cristo.
E claro, a gente fala, quando fala de adoração, mais especificamente que é fora da Santa Missa, que é a exposição do Santíssimo, foi o que fizemos, por exemplo, no dia, né, lá na praia. Esse momento, é óbvio que era sublime para ele, porque ele falava, a razão da minha vida está ali. O Guido tinha, às vezes, a correria do dia a dia também, que eu aprendi uma coisa com ele. Ele dizia o seguinte, olha, nós vamos, ele falava assim, Tiago, nós vamos passar agora em frente à igreja, vamos dar um pulinho só na capela para dizer para Jesus que nós o amamos e depois saímos. E, de fato, era só isso. Às vezes era uma correria tão grande, mas o suficiente para ele entrar. Ele dizia, te amo, Jesus, e saía. Então, toda vez que ele passava em frente a uma igreja, ele fazia esse ato. É claro que ele tinha um momento para adoração, de 1 hora ou um pouco mais, diariamente, mas ele também tinha esses gestos de carinho, onde ele passava e dizia que amava Jesus. Então, era de fato o encontro dele, é onde ele parava e queria falar com Jesus, mas o Guido queria ouvir muito mais. Então, o Guido gostava muito da adoração silenciosa, né? Que ele falava muito que copiava, né? Os monges, né? O mosteiro, onde se ficava calado para beber e ouvir o que Jesus tinha para dizer, para falar. Então, acho que a gente também podia pensar um pouco nisso. É muito importante, por exemplo, nós cantarmos, louvarmos, isso é muito importante. Não é? Louvor, Deus habita. A questão é o seguinte, nós também precisamos, às vezes, silenciar. Porque é muito difícil fazer isso. Só Sim. quem está, de fato, com a alma disposta, aberta, e o Guido estava. Porque o Guido não tinha medo de ouvir o que Jesus queria dizer. Nós, às vezes, não ficamos em silêncio diante do Santíssimo, diante de Jesus, porque nós temos medo de ouvir a voz de Deus. É verdade. Né? E o Guido não tinha medo. Nós temos, às vezes, medo porque nós já planejamos a nossa vida toda naquele dia, naquela semana, e de vez em quando Jesus fala, eu não quero nada disso. Então, para que eu não escute isso, é melhor, às vezes, eu ficar falando, né? Tagarelando diante de Jesus. E o Guido tinha esse momento no seminário, como eu disse, sempre de preparação antes da missa e depois de ação de graça diante de Jesus. E ele entregava todo o dia dele ali, né, diante de Jesus, tudo, né, a sua vida, que ele queria ser santo. Então, o Guido se ajoelhava, eu lembro que ele botava as mãos postas, se ajoelhava lá nos bancos da Nossa Senhora de Copacabana, na paróquia, botava as mãos postas e ficava ali muitas vezes. Às vezes rezava a liturgia das horas diante do... Aliás, muitas vezes rezava a liturgia das horas diante do Santíssimo. Então era assim, em resumo do que eu posso dizer para as pessoas que nos acompanham, não é? Ele sabia que aquele encontro era com o amado dele, era com Cristo. Não tinha a possibilidade na cabeça dele, no coração, de dizer é um encontro qualquer, não é? É mais um encontro, não. É um encontro com Jesus. E isso ficava claro para ele. É a pessoa, não é? É o próprio Cristo que está ali, não é? Então não é qualquer pessoa. E ele se preparava para encontrar com Jesus. Então, isso é fascinante. O olhar dele, o semblante dele, a face dele mudava quando ele estava diante da Eucaristia, né? Quem conheceu o Guido sabe o que eu estou falando. Mudava completamente o rosto dele, né? Ele transfigurava. Era impressionante, né? Então, Não, acho que é isso um pouquinho. E é curioso o senhor estar falando isso, Padre Tiago, na oração que o Guido nos deixou, né, que ele chama Ave Maria, Mãe do Por Amor, ele diz lá, né? Dá-nos a graça da obediência e docilidade à palavra de Deus. E, enfim, quem conviveu com o Guido, ou mesmo quem escuta alguma palestra que ele tenha dado, tem disponíveis até lá no nosso site, fica impressionado assim com como ele conhecia as escrituras, né? Como ele falava assim as passagens, e aí você via que não era mecânico ali. Ali Não é? tinha muito amor. Ali assim tinha muita profundidade. E eu acho que assim essa coragem que o senhor bem descreveu do Guido
na conversa com Cristo foi que, num desses dias, ele estudando, enfim, os livros de medicina dele, Jesus vira para ele e diz assim: fecha esse livro, né? E Sim. naquele momento, Jesus vai dizer para ele, porque isso está nos escritos espirituais dele, né? Diz: olha, deixa o livro, que da sua medicina cuido eu. E ele vai então ler o livro do irmão de Assis, né, dado até por uma médica, amiga Isso. dele, e ali que ele começa assim a discernir de fato a vocação dele. Quer dizer, a medicina dele tinha um propósito maior. Eu não sei se ele chegou a conversar com o senhor, enfim, sobre isso exatamente, mas se o senhor puder aqui contar essa característica singular do Guido, né? Esse amor à medicina que foi então assim transladando para o amor aos pobres, porque Uhum. através da medicina Jesus pedia ali, né, para ele cuidar dos pobres. Eu acho que brota tudo desse amor pela Eucaristia, né? Porque quando a pessoa ela se entrega de fato na Santa Missa, na Eucaristia, diante do Santíssimo, Jesus, como eu disse, fala claramente ao coração. E como eu disse, o Guido não tinha medo de escutar. Então, Uhum. ali Jesus já pedia para ele, né? Para ele dar passos mais profundos. Como nós sabemos da temática, ele é águas mais profundas. É isso aí. E é exatamente o que ele queria. Então, ele sabia que esse amor aos pobres, e ele falou muito isso para mim, não foi pouco, não. Eu me recordo que quando eu partilhei com o Dunga sobre isso, no início até mesmo de todo o processo dele, eu não havia contado isso para ninguém, porque havia guardado em sigilo. Mas o Guido, antes de morrer, ele havia me solicitado ainda mais o que ele já havia falado sobre os pobres. Antes dele morrer, Dudu, ele me procurou por 2 vezes naquele dia. E o Guido não era, como você sabe muito bem quem é o Guido não era de ficar repetindo as coisas. O Guido, naquele dia, ele repetiu por 2 ou 3 vezes a seguinte pergunta: você está nessa obra junto comigo porque você é meu amigo ou porque você ama os pobres? Eu disse: Guido, as duas coisas. Eu tenho um carinho grande por você, você é meu irmão, mas eu amo muito os pobres. Eu acho que essa é a minha caminhada também. E ele disse, ele balançou a cabeça, né, de sinal de positivo. E muito compenetrado nesse dia, Dudu, muito compenetrado. E depois ele novamente falou comigo, na hora do café, sobre isso. E eu achei aquilo estranho, mas obviamente não fazia nenhuma ligação, né, com a questão da morte dele, né? Mas Uhum. certamente tinha algo a ver, né? Porque, como eu disse, ele falou 2 ou 3 vezes sobre isso. E Uhum. aí, esse chamado, então, com os pobres, já estava no coração dele, e eu me recordo que ele falava isso diariamente. Ele queria também o sacerdócio exatamente para servir ainda mais os Uhum. pobres, já que ele já tinha medicina, e o que lhe faltava seria o sacerdócio, para ele poder talvez mergulhar ainda mais, né? Ajudando com obras, não sei, como sacerdote, servindo mais numa paróquia, né? Aos pobres. Então, acho que essa ligação total de Eucaristia, que é escutar a Jesus pedindo que ele servisse mais os pobres, a medicina que Deus deu a ele para que ele pudesse servir como ninguém, como eu e você não podemos, não é? Porque ele é médico. Então, sem dúvida alguma, a história do Guido é uma inspiração, uma história de um santo, de fato. Não é? Um amor Verdade. pela Eucaristia, a medicina doada. Quem é que seria capaz, Dudu, de receber tantos convites de grandes médicos, né? Ou seja, o Guido seria talvez uma pessoa riquíssima com relação aos convites que ele recebeu de grandes médicos, médicos renomados, e ele dizia que queria simplesmente doar a medicina dele, doar a formação dele para servir os pobres. Ou seja, quem, né, que acabara de ser formado não seria talvez seduzido por um convite, né, de um médico renomado como ele recebeu. É. E ele simplesmente disse: o convite do médico dos médicos é mais fascinante, né? O convite de Jesus é mais fascinante.
Mas você sabe, Padre Tiago, eu acho que isso é que fazia com que as pessoas, uma vez tendo conhecido o Guido, queria estar com ele todo momento, né? É. Como muitas pessoas comentaram, né? Depois que o senhor escutou aquela chamada do Guido, né? Eu falei, não, quero Aham, estar com ele toda hora. Porque eu convivi muito com o Guido, assim, próximo, assim, praticamente todos os dias, no início do grupo Fogo do aham, Espírito Santo, né? Que aham, o meu ingresso no grupo foi totalmente pelo Guido, aham. porque eu já tinha, enfim, todos os sacramentos, né? Era católico, mas eu digo que era aquele católico morno, né? Uma missa, ia missa um domingo sim, o outro não. E aí quando eu encontrei, né? E tive uma experiência assim muito forte de batismo no Espírito Santo com ele, ele logo depois me chamou, me convidou para fazer parte do núcleo do grupo de oração. E a velocidade dele era outra. Pai Tiago, você imagina que domingo, que era o dia de encontro nosso do Grupo Fogo do Espírito Santo, antes do grupo, que acontecia no final da noite, mas é domingo de praia, 3 horas da tarde, sabe o que ele fazia? Ele levava todos nós, ali naquela época, nos nossos 20 anos de idade, para Lapa, para cuidar dos irmãos de rua. E eu confesso para o senhor, assim, com humildade, a última coisa que eu poderia fazer na vida é medicina. E eu admiro demais os médicos. E assim, é que eu não consigo tirar sangue, né? É, Só então para dar uma ideia. somos dois. Né? Mas, Padre Tiago, nesse dia, que foi a minha primeira visita aos irmãos de rua, eu vi o Guido limpando, assim, feridas de irmãos de rua, assim, tirando larva de mosca, mas um negócio assim que, para quem nunca presenciou aquilo dali, não imagina. Eu saí tão impactado daquela visita. Eu falei, caramba, senhor, eu não sei se assim se eu tenho vocação, né, para isso. E aí, abrindo a palavra e lendo ali, pedindo uma palavra de Deus mesmo, né? O senhor me disse, você não conhecia a miséria humana. Então, e quando a gente olha a história de Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, Padre Tiago, que assim recolhia muitas vezes assim crianças no lixo, no meio do lixo, com tanta piedade, a gente que está de fora, imagina assim, o que leva alguém a, a ser tão assim corajoso, assim, a demonstrar tanto amor nesse momento em que muitas vezes assim você não reconhece a dignidade da pessoa. Assim, o que acontece naquele momento para você de fato conseguir enxergar Jesus em alguém que muitas vezes assim está sem um rosto? Exato. Eu acho impressionante quando você fala sobre essa história, porque o que não difere, por exemplo, da vida de Madre Teresa de Calcutá, né? Ou seja, o que faz um cara, né, jovem, normal, porque é bom deixar isso claro, gente. Jovens então nos vendo agora, vamos ver depois, enfim, um cara normal, o que faz, né? Se inclinar e conseguir enxergar Jesus nessas pessoas que de fato são colocadas à margem da sociedade. Que já era assim no tempo bíblico, né? Porque essas pessoas que tinham, né, problemas de doença ou que eram, por exemplo, os irmãos de rua, eram colocados ao lado, ou seja, não se tocava nessas pessoas, não se tinha Sim. convívio. E muitas dessas pessoas morriam de solidão, não é verdade? Então, o Guido, mais do que talvez um machucado que era curado, o Guido se preocupava muito com a alma e com aquilo que estava por dentro daquela pessoa, a solidão, e que ele queria, de alguma forma, falar sobre Jesus para aquela pessoa. O Guido quando ia costurando a cabeça, lembra desse testemunho, Dudu? Quando ele ia costurando a cabeça daquele irmão de rua e ele ia falando sobre Jesus, e o irmão de rua, ele não sentia nem a dor, porque ele ficou tão fascinado
porque o Guido ia costurando e falando de Jesus, que em determinado momento aquele irmão de rua disse para o Guido: nunca ninguém me falou dessa forma sobre Jesus. Nunca ninguém falou. E aquele irmão de rua chorava, né? Querido Padre Jorjão está entre a gente, viu, Padre Thiago? Acabei Padre de ver aqui. Jorjão, sua bênção, padre. Que legal, que legal. Desculpa, Uma boa noite continua. para todos aí, né? É. Os amigos, todos aí que entraram. Boa noite a todos. Que alegria receber vocês, viu? Obrigado por participar aí dessa live comigo, com o Dudu. Recebi esse convite, Dudu. Muito obrigado, meu amigo, porque edifica a minha alma, né? A meu ministério sacerdotal. Edifica. A todos nós, Padre. Mas desculpa, eu acabei cortando o senhor, né? Não, então era isso. Ele é fascinante, porque ele ia costurando, então, ali, tratando, né, de um machucado como se fosse algo, uma coisa mais simples, né? E, inclusive, Dudu, não sei se você sabe, mas o Guido foi apelidado lá no seminário de SAMU. SAMU? Porque acontecia alguma coisa no seminário, alguém se machucava, aí o padre Hélio, na época, o Monsenhor Hélio, era o reitor, e a gente apelidou porque sempre chamava o Guido. Então eu falava, chama lá o SAMU. E aí o Guido vinha correndo com a maletinha dele, seja para, sei lá, arrumar alguma coisa que alguém machucou na educação física. Que E o Guido barato. vinha correndo também para cuidar dos seminaristas, porque pouca gente lembra disso, viu, Dudu? Antes da gente ir para o hospital, coisa assim, o Guido ajudou muito a gente no seminário, ajudou muito o reitor, né? Porque acontecia alguma coisa, o Guido estava ali para ajudar. Então era bom ter um médico também no seminário, né? A gente se sentia mais seguro também, né? É verdade. Padre Thiago, tem uma frase aqui que eu confesso para o senhor que eu passei umas boas horas assim, debruçado nela, né? Para conseguir extrair um significado, mas com certeza o senhor vai conseguir nos explicar melhor. É de um coração adorador que nasce o amor aos pobres. A gente começou falando aqui nessa live muito sobre adoração. E tem um evento que eu sempre uso muito conversando com as pessoas, marcante na vida de Santa Teresa de Calcutá. Uma irmãzinha dela, né? Lá em Calcutá mesmo, né? Vendo que o atendimento aos irmãos de rua só fazia crescer, ela vira para a Madre Teresa de Calcutá, na ocasião, fala: Madre, eu vejo que a gente passa 2 horas aqui em adoração. E assim, o atendimento cresceu exponencialmente. Eu estou vendo que a gente precisa se dedicar mais tempo, né, para o atendimento aos pobres. Puxa, será que a gente pode... como é que a gente pode atender mais esses irmãos? Aí a Santa Teresa de Calcutá vira para lá e diz assim: olha, muito bem reparado por você, irmã. A gente não vai passar mais 2 horas em adoração, a gente vai passar 3 horas em adoração agora. Exatamente. E é fascinante, né? Olha, Dudu, veja só, isso tem que ficar claro para nós. Esse coração adorador diante de Jesus, Jesus revela coisas preciosas para nós. É Ele que fala conosco. É Ele que vai ditar as regras. É Ele que vai dizer o caminho. E obviamente, você tendo um coração semelhante a de Jesus, ou seja, cada vez mais que você adorar o Senhor, que você unir o seu coração a Jesus, certamente o teu coração é transformado. E esse coração transformado, semelhante ao do Senhor, não tem como não amar os pobres. Jesus amou os pobres, né? Era o trabalho dele de estar com esses excluídos. Então, veja, cada vez mais que eu me uno à Eucaristia, na Santa Missa, cada vez que eu me uno mais ao Senhor Eucarístico, cada vez que eu me uno mais à adoração, sem dúvida alguma, o meu coração vai sendo transformado. Meu coração fica completamente ligado, enxertado, não é, ao do Senhor. Meu coração se torna semelhante ao dele. E se torna um coração semelhante ao dele, é por óbvio que nasce o amor aos pobres, né? Ou seja, o coração de Jesus era um coração que se inclinava para os pobres.
é esse sinal de compaixão, sabe? Por que que o coração do Senhor nos ensina essa compaixão? Que é exatamente sofrer com. O que é compaixão? Verdade. Eu sofro com, não é? Não é o cristão não tem peninha. O cristão tem compaixão. O que que significa isso? Eu sofro com. O Guido tinha um coração cheio de compaixão, porque o Guido sofria com aqueles pobres. Verdade. Não é? E é isso que eu quero aprender cada vez mais. Sofrer com os pobres, com os irmãos de rua. Não é? Então, eu acho que é um pouco nessa linha, sabe, Lu? Cada vez mais de se entregar à Eucaristia, à adoração, o coração adorador, significa isso. É se assemelhar ao coração de Jesus. E por consequência, fica aqui mais uma vez, por consequência, tendo esse coração semelhante ao do Senhor, só podemos amar os pobres. Não tem como, não tem outro caminho. Né? Eu acho que essa é a via. Não é? Padre Tiago, o senhor chegou a acompanhar o Guido assim? Imagino que sim, né? Em uma dessas pregações, ou mesmo atendimento a irmãos de rua. Eu, assim, me sinto muito privilegiado de ter várias vezes acompanhado o Guido em ação, né? E quando a gente para e lembra, você vê de fato assim como ele era especial nesse agir dele, né? Como de fato ele estava cheio de Deus. O senhor que conviveu ali no seminário também, enfim, foi em missões com ele, teve presente em pregações. O senhor lembra assim de alguma situação assim que tenha marcado assim muito assim que você lembra com carinho, né, do Guido em ação, como ele fazia esse jeito dele de cuidar do pobre que o senhor tenha presenciado? Sim, bom, além das pregações, que foram inúmeras, que eu participei com ele, e isso aí, sem dúvida alguma, foram várias paróquias, várias igrejas e vários testemunhos. Mas com relação aos pobres, eu acompanhei também. Eu me recordo de alguns fatos. Por exemplo, o Guido ter retirado o casaco dele num momento de frio, apesar de nós não termos tão frio assim no Rio, para o carioca, quando vai chegando já, né, aos 23 graus, 24, já é frio, né, Dudu? Então, É verdade. eu lembro que ele retirou, né, o casaco e deu pro pobre, e aquele pobre agradeceu. O Guido retirando os sapatos, né? Me recordo do episódio da sandália que ele retirou para entregar para um pobre, né, que estava com os pés muito machucados. Me recordo também de um episódio que me marcou muito, num relato da Santa Casa, de um irmão de rua, né, de uma pessoa que necessitava de muitos atendimentos por conta de feridas no corpo, mas o Guido ele conseguiu enxergar muito mais do que feridas naquele corpo, né? O Guido ele percebeu que aquela pessoa precisava de uma boa confissão, e essa confissão que ele ofereceu essa pessoa, dizendo que poderia chamar um padre para atender confissão, porque ele tinha sentido no coração que aquele irmão de rua precisava, foi a grande libertação daquele irmão de rua. Ou seja, o problema não eram só as feridas externas, mas o Guido se preocupava, como eu disse, né, e aqui repito, em falar de Jesus e libertar aquela pessoa, em nome de Jesus. E ele ofereceu aquela confissão pedindo um padre, o padre atendeu aquela pessoa, né, e aquela pessoa se libertou. Quantos irmãos de rua, por exemplo, que eu vi serem libertos, por exemplo, de vícios de cachaça, do álcool, de drogas, porque o Guido, antes de ir, né, de largar aquele pobre, ele botava as mãos sobre, como você conhece, que ele fazia de forma ousada. Né? Podia estar no meio lá da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, quem conhece, né? A grande maioria acredito aí que aquele movimento todo que tem a Nossa Senhora de Copacabana, ele parava e rezava. E tiveram pessoas, de relatos depois, de pessoas que se libertaram, né? Então, assim, eu acompanhei muito o Guido também nessa situação, né? De ver, por exemplo, uma vez o Guido preocupado também com né, o externo, né?
a barba que aquele irmão de rua queria fazer, e o Guido prometeu que ia levar depois os aparatos todos para que ele fizesse a barba, e o Guido cumpriu, né, levando a gilete e tudo mais, para que recuperasse também a boa estima, né, daquele irmão de rua, que, como a gente sabe, fica com a estima lá embaixo pela vida que leva. Por quantas pessoas param hoje para falar com o irmão de rua? A primeira coisa que se faz, se você for ficar olhando de longe, é as pessoas virarem o rosto. Sim. Não é? Então, o desprezo é real ainda hoje. É claro, verdade. Não é? Claro, também pelo medo que as pessoas têm, e não posso, né? As pessoas têm medo de ser assaltadas, isso também a gente não pode dizer que agora nós vamos parar e atender todos. Não é assim, né? A gente sabe que não é essa a realidade. Mas o Guido era ousado a ponto de perceber o todo daquele irmão de rua, né? Aquilo que era externo, que era necessário tratar, mas também aquilo que era interno e que era necessário também tratar com o remédio que era Jesus Cristo, né? Padre Tiago, o senhor tocou muito bem aí na, na graça que é alguém receber os sacramentos. Né? O Guido tinha essa sensibilidade. Ele, por anos de estudo, tinha medicina, né, para saber ali identificar a doença, enfim, e prestar a cura, mas ele estava muito mais preocupado com a cura espiritual, com a salvação daquela alma, de fato. Né? E o senhor, como sacerdote, né, o senhor tem esse poder, né, de ministrar os sacramentos. E até conversando com a Ângela, né, me preparando para essa conversa com o senhor, ela disse que, assim, numa conversa íntima dela com o Guido confessou a ela dizendo assim: eu quero muito ser padre para ministrar os sacramentos. Uhum. Então, ele tinha tanta consequência ali no cuidado com o irmão de rua, que, na verdade, ele queria levar, assim, tudo, né? Quer dizer, a cura do corpo e a cura da alma. Ele sabia que sacerdote poderia levar Jesus para aquela pessoa, poderia fazer uma confissão. E o senhor contando no início da live, né, que decidiu tão cedo, tão jovem, né, pela vocação do sacerdócio, conta pra gente, Padre Tiago, essa bênção, né, esse privilégio do senhor ministrar sacramentos. Então, é muito bonito, Dudu, porque é que eu falei, eu posso hoje levar um pouco do Guido comigo, né? E eu tive uma graça muito grande, o Padre Jorjão, nós tivemos a graça de chegar ao sacerdócio. É uma graça, porque nós não somos melhores que o Guido, né? Então, assim, essa graça que nós recebemos, nós temos que, de alguma forma, levar adiante. Eu, por exemplo, sempre quando estou nas ruas, e você sabe que toda semana eu estou, e eu levo esse alimento também, não só material, a comidas quentinhas, mas eu sempre estou com a estola. Porque eu, quase que sempre, um ou outro irmão de rua que tem uma consciência clara, tá? Eu estou falando uma consciência clara do que é o sacramento da confissão, eles pedem a confissão. Então, Que assim, legal. muitas vezes eu atendi a confissão, já dei a unção dos enfermos. Aqui, novamente digo, eles com a consciência clara do que estão pedindo, tá? Porque pode ser, às vezes, pensar assim, mas o padre, de alguma forma, fez algo forçoso para que eles recebessem. Não, eles pedem. Entendi. Pedem, né? Então, que fique claro isso, ou seja, olha a importância da confissão, né? E vou dizer uma coisa, Dudu, olha que coisa impressionante. Confessam de forma esplendorosa. Sabem confessar. Uma coisa impressionante, não enrolam. Eles vão ao ponto. Padre, fiz isso, isso, isso. O senhor pode me dar absolvição? Ainda falam assim. Ou seja, são pessoas que fizeram sua primeira Eucaristia, que tiveram uma catequese, mas por situações da vida, da história, saíram de casa. E aí são as mais variadas histórias que nós vemos. Então, eu sempre, quando estou aí, amanhã é dia de levarmos comida para os irmãos de rua, né? Por volta das 18h30. Amanhã, novamente, eu com a estola nas mãos,
e fazem uma festa danada quando vem o padre que já aponta, saindo da Kombi do Guido, né? Que eu vou mostrar para vocês já já. Opa! Aponta saindo da batina, que ele já vislumbra, fala, é o Que padre. legal. Então, esquecem às vezes até da quentinha, sabia? É A mesmo, ah? Olha que importância beleza. do sacerdote na vida dessas pessoas. O Que, amor be- pelo padre, né? que beleza, Padre Tiago. Olha, o Guido sabia para quem estava pedindo, né? Porque, vou te dizer, nesses 11 anos você tem sido fiel, o senhor tem sido fiel a esse pedido dele. Já que o senhor falou que amanhã é dia de distribuir, né, a quentinha, eu quero que o senhor mostre para a gente como é que você Agora, vai fazer isso. eu vou andando, vamos ver. Eu espero que o Beleza. sinal não. Eu estou aqui na paróquia, como eu disse, eu acabei de celebrar a Santa Missa, né? Aqui está aí nos aparatos aqui, o padre ainda de casula. Mas não sei se está para me ouvir bem, Dudu, você vai me dizendo aí. Super bem, dá para te ouvir super bem, Padre Tiago. Não sei se a conexão vai ficar legal. Mas já vou mostrar aqui de longe. Veja se vai aparecer, porque eu estou aprendendo ainda a mexer nisso, né? Pode deixar, eu vou dizendo para o senhor. Olha só. Olha a Kombi do Guido aí. Que Aqui, barato, Padre Tiago. consertamos a porta hoje, que ela tá dando um trabalhinho, porque a gente vai arrumando, né? Aí aqui a frase do Guido, ó. Todas as Que, nossas ações devem visar o amor de Deus. Aí o Guido. E que quero agradecer barato. vocês, né, que tanto ajudaram com orações, a associação do Guido, confiando no meu trabalho, né? Aqui tá, então... Aqui não sei se vai dar para vocês verem bem. Olha o Guidinho aí. Ó, que beleza, cara. Que arte bonita, Padre Tiago. Quem fez, hein? Então, quem fez foi. Depois vocês podem procurar no Instagram. A gente chama ele de Barba, né? Que o Instagram dele é o Barba. É uma pessoa maravilhosa, um Hum, católico. Ele toda vez que ele faz a arte dele, ele reza antes. Olha o rosto do Guido. que beleza. E aqui Caramba. seria então o irmão de rua, né? Onde o Guido aparece dando o pão nas mãos do irmão de rua. Aqui, ó. O pãozinho na mão desse irmão de rua. E aí nós estamos passando, a Kombi agora já se tornou a Kombi do Guido, né? Aqui está conhecida, é a Kombi do padre. Ah, é? Então, aqui, Dudu, Que, que olha a Kombi. barato. Olha E aí só. nós Padre... colocamos então, né, É, a frase aí do santo, futuro santo, né? Já chamo de santo porque eu sei com quem eu convivi, né? é isso aí. Que coisa mais linda, Padre Tiago. Parabéns. O pessoal está perguntando, estou vendo só aqui, né? De onde sai Aham. a Kombi? Então, o que que acontece? Essa Kombi, Dudu, vou ficar aqui assim agora ver se eu... A Kombi é o seguinte, essa Kombi, nós saímos sempre aqui da paróquia, onde eu sou pároco, a paróquia Santo Inês, no Jabu, Senador Camará. E a gente sempre sai por volta dessas 18 horas, 18h30. Então hoje a Kombi do Guido, ela serve para quê? Nós colocamos as quentinhas aqui dentro, onde Uhum. exatamente se levaria, né, os bancos, né? Aqui dentro, olha, tanto que não tem os bancos, né? Onde nós colocamos organizadamente dentro do isopor. E a gente não tem preocupação, por exemplo, com o peso, porque nós começamos com 70 quentinhas e hoje já está 190. Não é? E além disso tudo, nós temos a alegria de levar ainda cestas básicas e buscar cestas básicas para famílias pobres. Então nós estamos hoje com essa Kombi, graças à ajuda de vocês, né? A gente consegue abordar não só os irmãos de rua, mas as famílias necessitadas. Que Então essa beleza. Kombi aqui que eu peço que vocês rezem aí por nós, para que a gente possa cada vez mais conseguir fazer o nosso trabalho, né? Que é alimentar aqueles que necessitam, principalmente os irmãos de rua. Então, a ideia da Kombi foi exatamente continuar um pouco o trabalho que o Guido tanto queria. E com o carro, né, Dudu? Você sabe, o padre Tiago tem um Fusquinha, né? Você É sabe muito verdade. bem dessa história. E o Dudu me ajudou nesse Fusquinha. E esse Fusquinha e tantas outras pessoas que me ajudaram. E esse Fusquinha, obviamente,
né, não tem como a gente levar, né, os alimentos como eu gostaria. Hum. Então, olha aí, eu tô aqui do lado do Guido, Dudu, ó. Tá bonito na foto. Olha aí, Guidinho, meu... bonito, né, Dudu? Espetacular, Padre Tiago. Puxa, muito feliz, sério, de ver essa parceria aí, ah, essa missão confiada, né? Antes dele partir para a casa do Pai, e o senhor a levando adiante assim com tanto esmero, tanta dedicação. Com certeza é um presente para ele, né? Nesse dia Olha, de com certeza. aniversário, não é? E, Que ele tinha e o a gente. privilégio de falar, né, Dudu? Eu nasci no dia de Santa Rita, não é isso que ele falava? É A verdade. pessoa da paróquia, Santa Inês, aí para abençoar vocês. Amém. Amém, Padre Tiago. Olha só, eu tenho uma historinha final aqui para contar, porque daqui a pouquinho a gente vai estar chegando nas 9 e 1 hora que corta, né? Aham, Mas vai ser rapidinho. Eu estava em transição de São Paulo para o Rio, e aham. aí era fim de ano, a minha filha mais novinha ainda, enfim, era bebê de carrinho, e a minha esposa e a mais velha estavam na praia. Aí estava muito quente, né? Era final do ano. Eu resolvo pegar um sanduíche. A gente estava ali perto do Arpoador, fomos numa lanchonete ali na altura da Visconde de Pirajá, né? Ali próximo do Arpoador. Aí eu entro na lanchonete, Pá, Thiago. Dali a pouco me para um senhor, e era um irmão de rua, do meu lado, e vira assim: jovem, é, você pode me pagar um lanche? Eu falei: posso. O que que o senhor quer? Aí ele falou assim: qualquer coisa, né? Essa turma é muito humilde, né? Aí eu peço lá uma Coca-Cola, um sanduíche para ele. E eu pude reparar, Pai Thiago, que ele não tinha a visão, né, de um dos olhos. E aí, quando eu entrego para ele o sanduíche e a Coca-Cola, ele parou, aí assim, com o olho que ele conseguia enxergar, ele vira para mim e diz assim: tamo junto, tamo junto, tamo junto. 3 vezes, Padre Tiago. 3 vezes, né? Que legal. E essas foram as minhas últimas palavras ali pro Guidinho, quando eu me despedi dele, ainda na missa de corpo presente. E tem sido assim, né? Ele lá em cima e a gente aqui embaixo. Então, parabéns pelo seu trabalho aí junto aos pobres, essa missão, né, recebida de bom grado e conduzido com tanto esmero pelo senhor. Eu vou deixar para o senhor dar essas últimas falas aí, porque a gente já vai chegar 1 hora. Deixa Tá o bom. último recado para a gente, Tiago. Bom, além de dar um abraço para todos aí, para o Dudu, família, todos que nos assistiram aí, um beijo grande, muitas bênçãos, obrigado por vocês participarem. Padre Jorjão, um beijo grande, meu amigo, o carinho grande que eu tenho por você. Bom, eu só queria deixar uma palavra que diz exatamente o seguinte hoje, na leitura dos Atos dos Apóstolos, onde vai dizer, o Senhor disse, né, para Paulo: não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Que nós possamos, todos nós aqui, continuar nossa caminhada com a intercessão do Guido sem ter medo. Nós não precisamos ter medo. E, Dudu, a última coisa que falo para você: tamo junto. Tamo junto. Muito bom, Padre Tiago. A sua bênção para a gente Deus poder concluir abençoe. aqui essa live. Amém. O Senhor Amém. esteja convosco. Ele está Ele no meio está de no meio de nós. nós. Peço o Padre Jorjão, de onde está, que possa dar essa bênção junto comigo. Pois é. Por intercessão de Santa Rita, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Muito obrigado, Padre Tiago. Um grande Eu que abraço para o agradeço. senhor, viu? E tá nas Obrigado. nossas orações. E em breve vocês vão conhecer a Kombi do Guido mais de perto. Amém. Manda foto para a gente colocar lá na rede do Guidinho. Tá bom. Uma Um boa abraço. noite para o senhor, Tchau, gente. Padre Tiago. Um abraço, Tchau, tchau. pessoal.